Pedro. Olá, Rita. De regresso depois das férias. Pedro, deu para descansar um bocadinho, mas Sim, teve infelizmente férias? tive direito a ter férias, sim, descansei um bocadinho. Sim. Com muita natureza, imagino. Muita natureza é o que eu gosto. Exatamente. E é o mais importante, é aquilo que nós gostamos. Dia 2 de outubro está convidado também para esta corrida. Por acaso sou capaz de ter um invento de natureza Não que me pode. impede de estar presente. É? Mas eu estou sempre solidário com as causas da Cruz Vermelha, que são causas absolutamente humanitárias e uma importância extrema, e ainda bem que há pessoas que se dedicam de alma e coração a estas causas. Eu sempre que posso ajudo das mais diversas maneiras. É, eu concordo também, eu faço exatamente a mesma coisa. Vamos avançar também para a nossa conversa, porque são soluções tão boas e que se calhar muitas pessoas lá em casa sofrem de diabetes e não sabem que existe esta proximidade tão grande desta solução como medicina chinesa. Vamos começar pelo início, Pedro. Talvez Diabetes. ainda haja mais grave, que é o facto de a maioria das pessoas que sofrem de diabetes não sabe que sofre de diabetes. Isso ainda é mais grave. Isto acontece justamente porque a diabetes é uma doença silenciosa, que evolui por dentro. E as pessoas que, infelizmente, muitas pessoas, sobretudo em Portugal, que é um país que cada vez está mais pobre, infelizmente, não têm dinheiro para se cuidarem e para prestarem atenção à sua saúde. Às vezes só descobrem que são diabéticos quando a doença está num estado muito avançado e deixaram de ver, ou estão a ver muito mal. E um dia descobrem que têm, e a partir daí depois faz-se análise de sangue e descobre-se que é diabético. Pode Porque perfeitamente acontecer. até esse extremo as pessoas não têm. Muitas vezes as pessoas não têm noção. Segundo a Organização Noção. Mundial de Saúde, 50% das pessoas que sofrem de diabetes não sabem. Metade. Portanto, é muito. Claro que sim. E essa tendência aumenta quanto mais pobre é o país. E Portugal é um dos países mais pobres da Europa. Portanto, se calhar em Portugal é mais do que isso. Claro, é uma realidade realmente assustadora. E a Organização Mundial de Saúde diz também que a cada 10 minutos morre uma pessoa vítima da diabetes. Portanto, estamos a falar de algo muito importante. É um quadro. E a medicina chinesa olha, ao contrário da medicina convencional, de uma outra maneira para a diabetes. Sim, apesar de que sou 100% defensor que se devem complementar e que devem ser usadas em complementaridade, nomeadamente no tratamento da diabetes também. Um diabético tem todo o interesse, quando não é insulinodependente, em tomar medicamentos, mas se calhar voltamos ao princípio que é o que é diabetes, para todos os efeitos, não é? E as pessoas, muita gente nem sabe o que é diabetes, mas as pessoas que sabem o que é diabetes pensam que são pessoas que têm açúcar a mais no sangue. Na verdade, ter açúcar a mais no sangue, as pessoas associam. justamente porque é assim que se descobre, mede-se o açúcar no sangue e vê se ele está elevado. Aquilo que nós chamamos de glicémia, que está elevada. Mas, na verdade, o que as pessoas têm é uma incapacidade de transportar o açúcar do sangue para as células a que ela se destina. O açúcar é a nossa gasolina, é a nossa energia, a energia da célula. Portanto, os diabéticos ou não têm insulina, que são os diabéticos do tipo 1, não fabricam insulina, ou a maioria, que são os diabéticos do tipo 2, são mais de 90%, têm resistência à insulina. Apesar de terem insulina, ela não é eficaz. Não passa pelo corpo todo, A não é insulina, transportada. A insulina é o transportador, é o veículo que vai transportar a glicose para dentro da célula e fica ineficaz por várias razões. Seria muito complexo explicá-la. Claro, Uma delas é a autoimunidade, fabrica anticorpos contra a própria insulina. Fica sem efeito, claro. E, portanto, essa insulina funciona mal. E ao funcionar mal, não transporta o açúcar, que naturalmente vai ter que ficar dentro do sangue. Daí vêm várias consequências. Uma, instantânea, há fome das células, ou seja, o cérebro, os órgãos, os músculos começam a ficar debilitados, obviamente. não têm energia suficiente e, portanto, há fadiga associada. Outra consequência é que as pessoas têm a tendência a ganhar peso, justamente porque o organismo não consegue depositar essa energia dentro dos músculos, mas consegue depositá-lo dentro da célula gorda. Então as pessoas engordam, mesmo comendo pouco. E ainda por cima têm fome. Justamente porque o cérebro tem fome, e os músculos têm fome, e os órgãos têm fome. Portanto, isso cria um ciclo vicioso em que se engorda. E esse ciclo é ainda mais vicioso, é mesmo pescadinha de rabo da boca, porque quanto mais se engorda, mais resistência à insulina se tem. Está demonstrado, por exemplo, que na diabetes a perda de peso é importantíssima para equilibrar o metabolismo e para regularizar, para que as pessoas percam aqueles colesterol, triglicerídicos e a glicémia. Não é? Por isso é que é tão tudo dispara. horrível. É por isso que hoje se chama síndrome metabólico, em vez de se lhe chamar diabetes, em linguagem médica. Está-se a evoluir para uma outra linguagem, no sentido de perceber que não é só o açúcar que está alto, há um conjunto de fatores que ficam elevados e que depois são eles os responsáveis de criar este desarranjo interno dentro do indivíduo que depois faz um conjunto grave de doenças. De consequências. De consequências que todas elas passam por um denominador comum, que é
os vasos sanguíneos. Na prática, um indivíduo perde a visão porque os vasos sanguíneos dos olhos ficam obstruídos, os pequeninos. Pode perder um pé ou uma perna porque tem feridas que não cicatrizam e que depois levam eventualmente à amputação. E à necrose e depois subsequente amputação, justamente porque os vasos sanguíneos ficaram obstruídos, os vasos sanguíneos pequenos. Eu estou a tentar utilizar uma linguagem que toda a gente perceba, uma vez que, claro e nesse sentido, a partir daí, e a mesma coisa, as pessoas que perdem os rins, perdem-nos porque os vasos sanguíneos dos rins, pequeninos, ficam obstruídos. E a consequência mais conhecida e mais temida do diabético é a insuficiência renal, que leva à hemodiálise. O paciente depois tem que fazer diálise e é uma coisa muito complicada, as pessoas ficam ligadas a máquinas, 4 horas por cada dia que fazem, 3 vezes por semana, portanto, e nessa altura sofrem terrivelmente com a terapêutica, que é muito agressiva, depois saem lá muito fragilizados, andam o resto do dia todos muito... Um cenário muito agressivo. Mas vamos dúvida. falar agora das coisas boas, que é depois deste olhar, que muda completamente também a forma como nós olhamos e encaramos esta doença gravíssima, esta perspectiva da medicina chinesa, que nos dá um outro elan sobre o que estamos a falar. Existem também estas soluções que recorrem à acupuntura e fitoterapia. Sim, a medicina chinesa na prática e aqui também a acupuntura e a fitoterapia são importantes. Vamos escolher pontos de acupuntura e medicamentos à base de ervas que têm nomes em chinês, como é natural, que destinam a melhorar a circulação sanguínea e os vasos sanguíneos de forma a corrigir os efeitos da diabetes, e também medicamentos que claramente intervêm na capacidade do organismo retransportar o açúcar, que são ervas, e pontos de acupuntura que têm esses efeitos também no global. Mas eu penso que é muito importante nunca esquecer, e nós em medicina chinesa nunca esquecemos do global, e tentar fazer com que o paciente mude de hábitos de vida, que passe a ter uma vida mais ativa, que passe a fazer exercício físico regular. Isso é fundamental, não é? Absolutamente para fundamental. Para todos, mas para o crucial. diabético é ainda mais crucial. Até porque tipo 2, que são aqueles que mais morrem da doença e que morrem com frequência cedo e a sofrer muito, se tiverem todos os cuidados de saúde que são necessários para equilibrar a sua diabetes, provavelmente vão viver mais do que a média dos humanos. Enquanto que o facto de que senão o mais grave nem é morrerem mais depressa, não é viverem menos, é viverem muito mal, porque se uma pessoa perde a visão, qualidade de vida. Claro. perde uma perna ou as duas, ou deixa de ver, são coisas terríveis, terríveis. E na prática, há cuidados alimentares adequados, exercício físico regular e a medicação que tiver de ser feita, de medicina convencional e ou de medicina chinesa, sem dúvida nenhuma. Consegue melhorar a qualidade de vida e a pessoa não tem que chegar a esse extremo. Não chega a ficar doente. Exatamente, mantém sempre estabilizados os valores de níveis de açúcar. De açúcar, pode perfeitamente manter estabilizados os valores de açúcar se cumprir com todo um programa que deve ser feito. E uma das coisas mais importantes que as pessoas devem perceber justamente é que o exercício físico é um fator crucial. O nosso organismo, os músculos durante o exercício físico, vão fazer com que o organismo fabrique outras substâncias para além da insulina que também transportam o açúcar. E ao fazê-lo, conseguem compensar a ineficácia ou a falta de insulina. Isso é logo um fator muito importante. E é um efeito que chega a durar 72 horas, mas pelo menos 48 horas. É como se ficássemos protegidos, não é? Por isso que o exercício é sempre fundamental. E é tão simples quanto fazer uma caminhada, 1 hora seguida, 2 vezes por semana. Não há quem não tenha recursos para fazer uma coisa desta natureza. Portanto, não é preciso dinheiro para fazer uma metodologia desse género. E depois, evidente que as pessoas têm que aprender o que é que lhes faz mal, e têm que estar consciencializadas de que é possível vencer a doença. Porque a maior parte das pessoas nem se esforça. Porque, infelizmente, nós evoluímos. A medicina convencional é eficaz, isso não está em causa, mas adquirimos vícios de comportamento e de linguagem em medicina convencional que fazem com que o paciente, a maior parte das vezes, não sabe o que é diabetes, não sabe o que deve fazer para se controlar. E é como tomar conta do seu próprio carro. Se os pneus estão vazios, têm que se encher. É preciso mudar o óleo. A saúde é a única coisa que nós temos, não é? Quer dizer, é nossa, se não somos nós a cuidar de nós. Claro, mas se uma pessoa não souber que há uma coisa para medir a pressão dos pneus, não vai conseguir reenchê-lo. Ou seja, é a mesma coisa. Tem que se informar, há necessidade, e a medicina poderia ter um papel mais interventivo na informação junto do paciente. Claro. Nós, em medicina chinesa, damos informação. Uma primeira consulta de diabetes é uma consulta em que se explica ao paciente o que é diabetes, que hábitos de vida deve ter,
como é que deve controlar e tomar em mãos a sua própria diabetes. Porque estamos a terminar, Pedro, o regime alimentar na medicina chinesa é completamente diferente da medicina convencional, não é? Sem dúvida. Há diferenças fundamentais, nomeadamente em relação à diabetes também. O tempo é pouco para poder explicar às pessoas como é que podia funcionar, mas a nossa dietética é também pensada em noções de energia, 5 movimentos, 5 sabores, que são coisas diferentes dos conceitos da medicina convencional. Mas depois que nós chegarmos a um regime para diabéticos feito pela medicina chinesa e o avaliarmos em termos de calorias e hidratos de carbono, vamos perceber que em critérios de medicina convencional também está adaptado a um diabético. Apenas a forma de fazer as contas é diferente e podemos chegar lá de outra maneira e fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, mesmo tendo a sua diabetes. Fica aqui o recado mais importante, Pedro. E só para terminarmos também, e porque no início o Pedro dizia que existem muitas pessoas que nem sabem sequer que já estão com essa doença. Sim, existe alguma coisa que pudesse recomendar para as pessoas? A esmagadora maioria das farmácias, bom, em primeiro lugar, todas as pessoas que tenham sido obesas ou que sejam obesas, que tenham diabéticos na família, e as mulheres que tenham tido diabetes gravídica ou tenham tido filhos que nasceram com mais de 4 quilos, devem sistematicamente, e pelo menos uma vez por ano, fazer um teste de glicémia. E hoje em dia as farmácias fazem-no gratuitamente. É só picar um dedo, pôr num aparelhinho e vê-se instantaneamente o valor da glicémia. E a partir daí, quanto mais cedo se souber que uma pessoa está doente, mais cedo se trata, mais cedo se cuida e mais cedo se enfrenta ao problema para que ele não atinja proporções gravosas que evoluem de forma silenciosa. Claro, que não cheguem àqueles extremos que estávamos a falar. Pedro, é sempre um prazer. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Recorrendo sobretudo à acupuntura e fitoterapia, já é possível então melhorar a sua qualidade de vida, estabilizar, como estávamos aqui a falar, os valores de açúcar no sangue. Descubra